Olá, eu sou o professor Anderson e essa é a quarta e última aula de semiótica. Vamos lá para o quadro para a gente ver qual é o nosso assunto de hoje? Hoje estudaremos a semiótica aplicada. Se pensarmos na semiótica como estudo da significação e como esse processo faz parte do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, da maneira como nós aprendemos, é fácil perceber as aplicações da semiótica e é fácil entender o porquê a gente vai observar a semiótica em algumas áreas específicas. Isso não quer dizer que a semiótica não possa ser aplicada em muitas outras áreas. Inclusive, uma da qual nós não trataremos é a ergonomia, a organização de espaços de trabalho, por exemplo. A construção semiótica desses espaços de trabalho pode tanto agregar motivação quanto conforto, na medida em que o objetivo e a significação daquele espaço é forjada, montada, organizada para tal. Vamos lá no quadro para a gente ver os metadados dessa aula? Então, esta é a unidade de ensino 4. Reforço mais uma vez a necessidade de vocês lerem o livro da disciplina semiótica do professor Antônio Guerra. A competência dessa quarta unidade é compreender recursos metodológicos necessários para a solução de desafios ligados à semiótica. Resumo: semiótica no ensino de linguagens, semiótica na comunicação, semiótica na publicidade. As palavras-chave são ensino de linguagens, comunicação, publicidade. Quanto à contextualização, é importante a gente lembrar que, no contexto do trabalho, buscamos a qualidade dos processos e isso perpassa a comunicação e a significação. É muito importante a gente entender que no ambiente de trabalho é necessário uma comunicação que seja objetiva, que faça a sua função, que comunique de maneira clara, coerente, e pensar a significação na redação, na organização dessas peças comunicativas, levando em consideração a semiótica, é uma estratégia muito eficaz, porque projeta-se determinado momento de construção de significado e, por isso mesmo, ela se torna uma ferramenta interessante e muito eficaz para a comunicação. Vamos lá no quadro para a gente continuar a contextualização. Assim, a semiótica é uma teoria que se configura como importante ferramenta de apoio para a comunicação nas empresas, nos ambientes de trabalho, nas instituições, inclusive quando a gente pensa na comunicação entre parceiros de trabalho, é muito fácil comparar com a escola também. Portanto, ferramenta de apoio para a comunicação. Exemplos capazes de ilustrar algumas possíveis formas de aplicação prática da semiótica. A gente já tratou de algumas delas aqui e, por isso mesmo, é importante perceber que existem muitas outras. A semiótica, como a gente já sabe, nasce de um modelo que é o estudo tanto da imagem quanto do texto na semiótica peirciana, né? Aquela semiótica que tem por base a tríade semiótica, né? Quando a gente fala do significante, quando a gente fala do representamen e do interpretante, né? Então, a gente tem esse processo. Na semiótica greimasiana, que é a semiótica textual, quando a gente está mais preocupado com o texto escrito, mas que também pode ser aplicada ao discurso falado, pensar na construção do texto e pensar na construção da significação frente a um leitor hipotético, porque a redação sempre se move na direção de um leitor hipotético, é possível projetar certos complexos de significação que, por isso mesmo, tornarão qualquer comunicação mais eficaz, mais coerente e, por isso mesmo, a gente vai ver muita semiótica na comunicação da publicidade também. E isso é só mais um exemplo das múltiplas possibilidades de aplicação da semiótica.
Semiótica no ensino de linguagens. Se a gente está falando de significação, se a gente está falando desse processo que é ao mesmo tempo complexo e cotidiano, é fácil entender que as linguagens são construídas como processos de significação. A gente fala para significar algo, a gente escreve para significar algo. E por isso mesmo, entender esses processos e utilizá-los na construção do texto, na construção das mais diversas linguagens, e por texto aqui, eu não estou falando apenas o texto escrito, né? Pensar esses múltiplos processos de criação de significado e pensar a semiótica como ferramenta de apoio é algo que pode trazer grandes vantagens, principalmente porque a gente está falando de algo sólido e que tem uma ligação imediata com processos de comunicação eficazes, sejam em escolas, instituições de ensino superior, empresas e campanhas publicitárias. Vamos lá para o quadro para a gente começar a ver esse conteúdo. Semiótica no ensino de linguagens. Semiótica na formação do professor. Muitos de vocês que estão assistindo essa aula estão nesse momento de formação para se tornarem professores. Portanto, é essencial que, durante o seu processo formativo, ainda na graduação, né, esse momento que vivemos agora, os professores sejam expostos a aportes teórico-metodológicos que subsidiem sua futura atuação no tratamento do texto, seja ele verbal ou não verbal, pelo viés da leitura. A semiótica desponta, então, como um importante recurso para essa finalidade, e essa afirmação encontra respaldo, inclusive, na legislação que orienta a organização do currículo escolar no país. Importante aqui, então, mencionar que na Base Nacional Comum Curricular, na página 68, a gente tem uma apresentação das linguagens e do trabalho com as linguagens com os alunos, e que nesse texto ele fala exatamente do trabalho com semioses e multissemioses. Portanto, a Base Nacional Curricular, ela já traz nas suas orientações uma indicação do uso da semiótica no ensino de linguagens, sejam elas escritas ou não. Isso já demonstra uma necessidade desses aportes teóricos e metodológicos, de modo que os nossos professores, futuros professores, vocês, possam lidar com essas questões com naturalidade, sabendo o valor e o lugar da semiótica em cada uma das disciplinas em que vocês atuarem. Vamos lá para o quadro para a gente continuar. Na disciplina de língua portuguesa, o texto é tomado como objeto de trabalho e, por meio dele, são contempladas as chamadas práticas de linguagem. Oralidade, leitura, produção e análise linguística, né? Então, lembrar que, muitas vezes, quando a gente pensa na aula de língua portuguesa, muitas pessoas vão pensar direto na análise linguística, seja ela uma análise normativa, né, ortogramatical, mas seja ela também uma análise que apura significados. Portanto, é importante pensar que não é a aula de língua portuguesa, né, apenas um momento de análise, mas é um momento de trabalhar a oralidade, trabalhar a leitura e a produção, né? Produção de textos escritos e produção de textos orais. Esse último item, revestido de caráter semiótico, envolve os procedimentos e estratégias de análise da materialidade dos textos, orais, escritos ou multissemióticos, responsáveis pelos efeitos de sentido. Portanto, a gente está falando aqui de uma maneira de abordar a linguagem que contempla outros aspectos de comunicação que não são apenas aqueles basilares de uma aula que vai trabalhar, né, a ortografia, que vai trabalhar a gramática, seja na sintaxe,
seja na morfologia, não importa. Pensar a semiótica é pensar para além desses processos tradicionais e pensar que os alunos hoje têm muito mais contato com processos multissemióticos, né? Se a gente entender que eles estão conectados e que por isso mesmo recebem, se comunicam por meio de materiais multimodais, multissemióticos, é mais tranquilo e mais agradável para eles também trazer esses textos para a sala de aula, de modo a trabalhar não por um viés semiótico, mas que contemple essas múltiplas linguagens nas quais eles estão inseridos e muitos deles são fluentes. Vamos lá para o quadro para a gente continuar. Semiótica em atividades de leitura. Essa abordagem, para ser efetiva, depende da seleção de bons textos, do planejamento do professor e da adoção de uma linguagem condizente com o nível de seu público. A primeira coisa para entender o que são bons textos é entender que esses textos devem ser adequados ao público que vai trabalhar com ele. Buscar textos que não sejam adequados a determinado público é já fazer uma estratégia que muito provavelmente falhará por conta desse descompasso entre um texto adequado ou não. Um bom texto é um texto adequado ao seu público. É possível ensinar a leitura semiótica sem fazer uso de terminologias tão técnicas e específicas. Esse é um outro aspecto do estudo e do ensino dessas leituras semióticas, porque o aluno da educação básica não tem condição de organizar um quadrado semiótico ou muito menos pensar no que significa organizar logicamente um quadrado semiótico. Mas ele pode sim utilizar a semiótica na sua leitura, principalmente através da tradução cultural, né? Essa adaptação que o professor faz entre o que é a semiótica lá na graduação, aqui na graduação, e lá na sala de aula do ensino médio, de modo que os alunos possam acompanhar, entender e utilizar. Vamos lá para o quadro para a gente continuar. Para uma introdução à leitura de textos verbais pelo viés da semiótica, um professor de língua portuguesa, por exemplo, poderia adotar algo parecido com essa proposta. Apresentar um texto para leitura, explorar o plano de expressão do texto com os alunos, identificando sua temática geral, construir esquemas gráficos que estabeleçam relações entre as ideias que se opõem no texto, identificar os valores positivos ou negativos que recobrem as ideias contempladas no texto. E isso já é um cronograma, um caminho para a organização de uma leitura semiótica. E isso os alunos da educação básica, seja do fundamental ou do médio, gostam e aprovam. Formação de leitores semióticos. Imagine uma turma de sexto, sétimo, oitavo ano que já tem a capacidade de olhar para um texto, por menor que ele seja, né? A gente está falando ali de um nível básico, ainda que seja fundamental 2, mas a partir dessa leitura, conseguir extrair esses significados que muitas vezes leitores adultos, sem as ferramentas necessárias, não conseguem. Por que isso? Porque a semiótica na sala de aula permite que, nas mais tenras idades, eles adquiram essas ferramentas de leitura e sejam capazes, sim, de interpretar um texto de maneira semiótica, sem utilizar, obviamente, a terminologia da semiótica, seja ela greimasiana, cultural ou peirciana. Vamos lá no quadro para a gente ver esse conteúdo. Um leitor semiótico é aquele capaz de, diante de uma manifestação textual, ou seja, uma manifestação textual pode ser um quadro, pode ser um texto escrito, pode ser uma fala, pode ser elementos diversos, inclusive a conjugação de todos esses, de modo crítico e profundo. Portanto, ele não é apenas capaz de fazer mobilizar estratégias, mas ele mobiliza essas estratégias de modo crítico e
profundo. Para quê? Para a identificação dos sentidos, dos significados decorrentes dos diferentes códigos semióticos mobilizados na constituição desse texto. Portanto, o leitor semiótico é aquele que é capaz de olhar para um texto e identificar nele as estratégias de construção de sentido, opondo-se, determinados termos, percebendo que esses termos aparecem organizados de determinada maneira, e perceber esses processos ajuda demais na construção daquilo que a gente gostaria de fato que os nossos alunos tivessem, que é interpretação de texto. A semiótica é uma excelente ferramenta para a interpretação de textos. E se esses alunos são introduzidos aos estudos semióticos na educação básica, seja no Fundamental 1, 2 ou no médio, eles serão leitores mais capazes durante a graduação e não necessariamente vão trazer toda uma teoria, uma teorização acerca dos princípios e dos processos semióticos. Mas essa capacidade de interpretação textual por meio da semiótica é muito daquilo que nós falamos que é necessário, não apenas para as provas, mas para que ele também possa se desenvolver como um cidadão crítico, e é aquilo que a gente busca como professor, muito mais do que a aprovação no vestibular, muito mais do que boas notas. A gente espera que os nossos alunos sejam adultos, que eles se transformem em adultos críticos, que tenham a capacidade de lidar com a informação e com a comunicação que lhes chega. Vamos lá para o quadro para a gente continuar. Abordagem semiótica na sala de aula. A abordagem da semiótica em sala de aula, além das atividades de leitura, pode ocorrer outras práticas de linguagem, como as de escrita. Primeiro, pensar que temos atividades de leitura na educação básica que são fundamentais, mesmo com o ensino médio. Porque, por exemplo, muitos alunos do ensino médio não têm um contato com romances românticos. E isso faz com que essas atividades de leitura literária na sala de aula sejam importantes para que ele se acostume com esse modelo de código linguístico que, durante algum momento da nossa história, já foi padrão, mas que hoje está distanciado do cotidiano, distanciado da sua realidade como falante de língua portuguesa. Portanto, além das atividades de leitura nos mais diversos níveis da educação básica, pode ocorrer outras práticas de linguagem, como as de escrita. Além do texto verbal, pode-se analisar textos imagéticos. Portanto, a gente está falando aqui de imagens, verificando a significação decorrente de todos os seus elementos constituintes, as cores, as formas e o arranjo, dessas imagens. Portanto, seja na aula de língua portuguesa, seja na aula de educação artística, de artes, não importa, na aula de história, por exemplo, estudando propaganda de determinados momentos da história, e por propaganda eu não estou falando publicidade, eu estou falando justamente as ideias e como elas circulam, portanto, propaganda no seu sentido explícito, Entender que esses textos são construídos, primeiro, num contexto social, histórico, econômico, linguístico, entender que esses textos têm um objetivo e um significado que se projeta, e não se projeta de modo aleatório, não se projeta de modo gratuito, impulsiona atividades de busca, não do significado, mas das estratégias de comunicação, das estratégias de informação, de modo geral, das estratégias que fazem a construção do texto. E é importante que esses alunos tenham contato com essas estratégias, porque eles podem desenvolver essas habilidades, essas atitudes e, portanto, uma
competência textual, seja como leitor semiótico, seja como um aluno que escreve muito bem, porque ele entende que o arranjo de determinadas palavras com determinadas imagens projeta determinados significados que podem ser traduzidos também em sentimentos, né? A gente sabe e é inundado todos os dias nas redes sociais por imagens com textos curtos, né? E esses textos e essas imagens que são produtos multimodais, portanto multissemióticos, né? Eles têm um objetivo. No geral, uma parte deles busca de fato motivar. Portanto, é aquela pecinha motivacional que a gente está acostumado muitas vezes receber no grupo da família ou a partir de determinados perfis nas redes sociais, mas alguns deles são feitos para divertir, né? Por exemplo, alguns perfis que são desmotivacionais, que brincam, que fazem piada com esse padrão de textos motivacionais que é muito comum. Portanto, entender essa contextualização, entender as estratégias de construção e de comunicação dessas peças é parte também daquilo que os alunos da educação básica devem e merecem conhecer no seu processo de ensino. Por isso mesmo, trazer essas peças colabora não apenas para o processo de aprendizado das linguagens, mas também de construção desses textos para atividades futuras, sejam elas o vestibular ou qualquer outro projeto que o aluno tenha em mente. Semiótica na comunicação. É natural que a semiótica, o estudo do significado, da significação, desses processos de significação, também atue na comunicação, que a gente se comunica para informar, a gente se comunica para significar. Vamos lá no quadro para a gente começar esse conteúdo. Mídia. Mídia é uma palavra comum na sociedade atual. Não era uma palavra tão comum algumas décadas atrás, mas hoje ela é bastante comum. Aparecendo em situações como essas. Apareceu na mídia, está na mídia, a mídia manipula, etc. Nesses casos, o termo funciona como o nome de algo. Em outros, a ideia evocada assume um papel qualificador, em expressões como universo multimediático ou midiático, força midiática, veículo midiático, discurso midiático. Portanto, aqui usado como adjetivo e qualificador, entre tantas outras. De um modo geral, falar em mídia, o substantivo, ou midiático, o adjetivo, nos faz refletir sobre uma ampla rede informacional na qual circulam diferentes linguagens, diferentes textos com os mais variados propósitos. É comum a gente ouvir que nós vivemos a era da informação. E por isso mesmo, compreender esses processos de construção dessa informação é fundamental para que não acabemos incorrendo em erros de leitura, de interpretação ou, mais ainda, trazer à baila alguma ideia e algum significado equivocado por conta de uma leitura equivocada. A semiótica pode muito colaborar nesses processos. Vamos lá no quadro para a gente continuar. Mídia hoje. Hoje, a mídia mobiliza recursos tecnológicos e digitais cada vez mais sofisticados, os quais coexistem com outros artefatos. E aqui a gente pode pensar na vida que a gente tem, né? Hoje em dia, nós utilizamos computadores, celulares, tablets, TVs inteligentes, né? E tantos outros dispositivos digitais, ao mesmo tempo em que utilizamos ainda lápis, papel, caneta, esses outros artefatos.
gerando um visível contraste entre o tradicional e o antigo, e o moderno contemporâneo. Portanto, são dois polos em que nós transitamos no contato com a informação, em que jornais impressos em inúmeras páginas de papel aparecem junto às suas versões online, compatíveis com dispositivos móveis. Portanto, a gente não está falando aqui de um universo totalmente digital. E eu não acredito que ele vai existir. Do mesmo modo em que, no final da década de 80, início da década de 90, quando o Compact Disc, o CD, foi introduzido, muitos correram para afirmar a morte do disco de vinil. E a gente sabe que isso não aconteceu. Hoje, a indústria do vinil cresceu muito, principalmente nos últimos 3, 4 anos, ao ponto das fábricas que existem hoje no mundo não darem conta da demanda que existe por esses discos, que seriam uma tecnologia ultrapassada. E a gente sabe que não é. Assim como eu acredito que o vinil ressuscitou, o papel, eu acredito que ele não vai sumir do nosso cotidiano, ele vai continuar fazendo parte da nossa vida, mas a informação, os processos de ensino e de aprendizagem estarão cada vez mais apoiados nas mídias digitais e nesses processos tecnológicos que elas envolvem. Vamos lá no quadro para a gente continuar. Estratégias semióticas. Produto da ação da mídia, o discurso midiático é, portanto, variável, tanto no que se refere àquilo que enuncia, quanto no que diz respeito ao modo como se organiza, assumindo múltiplas formas em suportes como jornais, revistas, TV e internet. Porém, independentemente de sua natureza, esse tipo de manifestação discursiva pode ser analisado sob um viés semiótico, não só analisado, pode também ser construído a partir da mobilização de estratégias semióticas. Portanto, tratar da semiose, das múltiplas possibilidades da semiótica na sala de aula envolvem não apenas a observação dos processos de leitura e reconhecimento das estratégias de organização do significado, mas também das possibilidades de construção e redação de textos. E por redação, eu estou falando aqui a criação, né, de textos, não apenas a escrita, mas também a construção de imagens, de desenhos, de símbolos, de logomarcas, ou seja, aquilo que pode ser construído no universo da comunicação, qualquer coisa que pode ser construído no universo da comunicação, para o agenciamento de determinados significados. É nesse sentido que a semiótica pode ser apresentada aos alunos, como uma ferramenta de interpretação e de construção de textos. Vamos lá para o quadro para a gente continuar. Análise semiótica de textos midiáticos. A análise semiótica de um texto midiático procura revelar os sentidos construídos a partir da mobilização de estratégias enunciativas. Para isso, o texto terá explorado o seu plano de conteúdo e seu plano de expressão com a identificação dos códigos semióticos empregados em sua composição, as relações entre eles e as significações decorrentes desse processo. Portanto, tratar da semiótica na sala de aula é tratar de processos que nós sabemos, né? Vocês que já leram o livro da disciplina sabem que são, de fato, processos complexos, que fazem parte da maneira como pensamos, da maneira como comunicamos, da maneira como aprendemos, por exemplo, né? E entender esses processos pode ser uma ferramenta de grande auxílio nas aulas que envolvem linguagens, seja a história, a língua portuguesa, a aula de artes, a de geografia, né? E até as linguagens matemáticas, por que não? Entender que a semiótica é uma ferramenta que se aplica a essas diversas áreas é fundamental para que a gente possa abordar isso com alunos de modo interessante, criativo e produtivo.
situação-problema. Vamos lá no quadro para a gente ver qual que é a situação com a qual vamos nos lidar agora. Vamos lá. Danilo e Carla são dois colegas professores que, atuantes no ensino médio, estão interessados na seleção de estratégias voltadas para o aprimoramento de suas aulas. Olha aqui, dois professores exemplares que querem melhorar as suas aulas, especialmente naquilo que diz respeito à leitura. É importante dizer aqui que a leitura é tão fundamental no desenvolvimento cognitivo que muitas pessoas que têm problema de leitura também vão ter problema no uso de dispositivos digitais. Porque parte das competências que envolvem o uso desses dispositivos, ou como chamamos hoje em dia, parte da competência digital, é essencialmente ligada à leitura. E tratar disso com jovens, né, com alunos jovens, é sempre um prazer e uma grande descoberta. Uma vez que suas disciplinas integram a área de linguagens com conteúdos cobrados em exames nacionais e vestibulares, os dois professores acreditam poder articular teorias e métodos ligados à área de significação. De início, pensaram em levar para a sala de aula aspectos metodológicos sugeridos por essa teoria para a leitura de textos e imagens. Assim, a sua tarefa será auxiliar Danilo ou Carla na elaboração de um roteiro de aula para contemplar a leitura semiótica de textos com seus alunos. Para isso, você deverá elaborar um quadro com informações relativas ao modo como eles podem desenvolver esse trabalho, conceitos a serem contemplados, encaminhamentos metodológicos e sugestões de atividades. Portanto, a organização desse quadro, ela vai dar respaldo para todas as atividades ali realizadas. Por isso, esse quadro precisa ser não apenas bem construído, né, de modo genérico, mas ele precisa ser organizado, ele precisa ter coerência e coesão com a atividade proposta. Vamos lá no quadro para a gente ver a resolução. Considerando as especificidades das disciplinas de atuação de Danilo e Carla, embora ambos estejam inseridos na área de linguagens, é provável que o foco dele esteja, no primeiro momento, centrado na leitura de textos verbais, como os textos literários, por exemplo. Enquanto ela deva privilegiar a leitura de textos visuais, como pinturas e outros recursos. Tanto as atividades de leitura literária quanto as atividades de leitura de pinturas, da história da escultura, de modo geral, da história da arte, são atividades muito ricas, muito interessantes e muito prazerosas. Diante disso, o quadro na sequência sugere um breve roteiro de aula para cada um dos professores. Vamos lá. Nós temos aqui o quadro, né? E no primeiro quadro, na coluna da esquerda, os conceitos teóricos, importantes para a leitura de textos verbais, as oposições semânticas, sujeitos e objetos de valor, temas e figuras. Alguns encaminhamentos metodológicos, a leitura inicial do texto, sugerir a existência de ideias opostas relacionadas ao assunto do texto, orientar a identificação dos personagens e a relação deles com as ideias opostas detectadas, guiar a identificação e a análise de elementos abstratos e concretos do texto. Portanto, esses são os encaminhamentos metodológicos. E algumas sugestões de atividades são a leitura individual e conjunta desses textos, a elaboração de esquemas de análise, os alunos adoram isso, das oposições semânticas, né, baseados aqui no quadrado semiótico, mas sem tratar especificamente disso, organização de quadros de análise com as relações entre temas e figuras, produção de textos com enredo definido a partir de oposições semânticas pré-estabelecidas, de modo que seja facilitada a compreensão desses alunos. E aí, na leitura de textos não verbais, nos conceitos teóricos, as linguagens verbais e não verbais, o sincretismo, a expressão e o conteúdo, e o semissimbolismo, né, para tratar principalmente de textos multimodais. Encaminhamentos metodológicos, propor a leitura inicial da imagem, onde os alunos têm liberdade para trazer ali os significados que eles encontram, sugerir a existência de relações entre
entre elementos da expressão e do conteúdo, aquilo que se vê versus aquilo que se lê. Orientar a identificação de sentidos decorrentes de cores e formas de texto. Portanto, esses são os encaminhamentos metodológicos. Como sugestão de atividades, a leitura individual e conjunta de imagens, a elaboração de esquemas de análise dos sentidos baseados nas categorias plásticas e a produção de textos visuais a partir de sentidos previamente definidos. Portanto, esses dois quadros aí são a organização, né, de uma aula, mas também podem ser divididos em diferentes aulas, constituindo, portanto, um plano de ensino. É muito importante considerar, então, que essas atividades devem estar respaldadas não apenas pelo material didático dos alunos, mas por uma formação prévia do professor com semiótica. Interação leitor semiótico. Vamos lá no quadro para ver qual é a atividade de interação. Através do link disponibilizado abaixo ou por meio do código QR ao lado, acesse e responda a atividade interativa. A pergunta é a seguinte: de acordo com o que vimos aqui, o que é um leitor semiótico? Vocês têm alguns minutinhos para realizar a atividade e a gente volta já já.
Voltamos da atividade. Um leitor semiótico é aquele que, além de ler, interpretar de modo correto os significados de um texto, é capaz de também reconhecer as estratégias de comunicação por meio de elementos semióticos, de oposições basilares no texto, né, de escolhas lexicais que demonstram a determinado processo de construção de significado. Portanto, além de saber ler, entender o que está escrito, é entender o processo de construção daqueles significados ali no texto. O discurso fotográfico. A gente tem falado muito de que a semiótica, né, ela se aplica tanto aos textos escritos quanto às imagens e, obviamente, uma das possibilidades do trabalho da semiótica, né, está na construção da fotografia, da pintura, e nesse momento a gente vai tratar desse discurso que se constrói na fotografia, portanto, o discurso fotográfico. Vamos lá para o quadro para a gente começar esse conteúdo. Seja captando a imagem do outro, seja realizando um processo autônomo, ou seja, fotografando-se a si mesmo, a famosa selfie, né, que hoje é tão comum, a fotografia é parte integrante do multifacetado conjunto de práticas sociais. Mais ainda, são práticas comunicativas e discursivas na nossa sociedade, né? Vocês têm aí alguns recortes dessas possibilidades, né? O jovem que fotografa, né, de maneira, né, num momento de tranquilidade, parece que ele está num momento de lazer. Aqui já aparece um profissional por conta do tipo da máquina, da roupa que ele está vestindo. As amigas, né, que se fotografam e postam nas redes. O profissional que fotografa a natureza. Aqui é exatamente a foto da selfie. Aqui a gente vê um fotógrafo provavelmente amador, mas que se esforça para buscar a imagem que melhor lhe convém, né? Aqui o uso, né, desse alongador do celular que permite que as fotos fiquem mais amplas, né? Aqui alguém que gosta muito provavelmente de fotografia vintage, né? Aquelas máquinas fotográficas mais antigas, por isso ele está usando uma aqui e ele também está carregando outra. E aqui aquela fotinha de casal que todo mundo conhece, muito provavelmente todo mundo já tirou. Então, as práticas sociais e comunicacionais que envolvem a fotografia hoje são tantas e fazem parte do nosso dia a dia. Você tem um amigo que posta todo dia uma imagem, seja do trabalho, seja no caminho para o trabalho, na volta para casa, em casa com os animais, né, com o namorado, com a namorada, e que essa postagem todo dia, né, faz com que você se acostume com esse diálogo, né, receber essas informações, lê-las, né, muito a partir da intimidade ou distanciamento que você tem dessa pessoa. Mas de um modo ou de outro, isso mostra como hoje a fotografia também é um discurso, né? Pensar que uma rede social como o Instagram, que hoje tem vídeos curtos, vídeos longos, mas ela nasceu como uma rede que tinha apenas fotografia. Portanto, a gente já percebe o valor da fotografia e do discurso fotográfico, né, na nossa vida cotidiana, a partir do uso de uma rede social que muitos de vocês que estão ouvindo agora têm perfil nessa rede. Isso mostra o valor da fotografia no dia a dia e hoje não quero diminuir aqui o trabalho dos fotógrafos, porque eu tenho amigos muito bons naquilo que escolheram fazer e é diferente disso que a gente está dizendo aqui, mas todos nós somos um pouco fotógrafos, né? Eu não quero dizer profissionais, mas principalmente fotógrafos amadores. Então isso é parte do discurso, parte da vida e por isso também deve ser encarado de maneira semiótica. Vamos lá no quadro para a gente continuar. Tecnicamente, a fotografia é concebida como arte
ou processo de reproduzir imagens sobre uma superfície fotossensível, e aqui seria o filme, pela ação de energia radiante, especialmente a luz. Essa é a descrição que está no dicionário filológico Ruais. Semanticamente, porém, sua significação é expandida, sendo tomada, por exemplo, com a possibilidade de parar o tempo, né? Porque a fotografia pega ela registra um momento específico do tempo, né? Um frame, um quadro da vida real. A produção perfeita do que nos cerca, um documento histórico, uma prova de verdade, a preservação da imagem de alguém, uma ilusão ou a representação da realidade. Mas hoje a gente já sabe que está falando de uma construção que não necessariamente representa a realidade, por conta das estratégias de edição de fotografia. E nesse sentido, a gente percebe também que essas estratégias de construção e de edição da fotografia, principalmente após a edição, né, a gente está falando aqui de uma construção de significado. Porque se ela representa, né, a verdade, representa um espaço, representa algo, por que editar? É porque existe a busca de determinado significado. E essas também são estratégias de construção do significado. Vamos lá no quadro para a gente continuar. Situação contextual. Para o autor, as noções de espaço e tempo que aparecem subentendidas numa fotografia revelam um contexto histórico específico em seus desdobramentos sociais, econômicos, políticos e culturais. Está aqui a expressão, né, de Cassoy, que diz que existe um contexto histórico específico no discurso fotográfico. A fotografia capta um dos muitos fatos que se desenrolam nesse contexto, né? Né? Lembre-se, ela fotografa apenas um quadro, né? Ou você ainda pode fotografar vários quadros em sequência e criar algum movimento, né? Mas pensar na fotografia única, a gente está falando de um quadro, de um frame da vida, né? Desenrola nesse contexto, ou seja, apresenta um micro aspecto dessa construção, dessa situação contextual. Portanto, a primeira coisa que a gente tem que pensar numa foto é que nenhuma foto é verdade. Ela é apenas um espaço e uma versão da verdade, muitas vezes construída para apoiar e significar determinado contexto, determinada ideia, e nesse sentido ela também é discurso, é um texto. Vamos lá para o quadro para a gente continuar. Tem-se aí, conforme Cassoy, um duplo movimento. Ao processo de construção da representação, a produção fotográfica propriamente dita, desempenhada pelo fotógrafo, e o processo de construção da interpretação, ligada à recepção da fotografia e às múltiplas leituras que podem ser empreendidas. E essa possível diversidade interpretativa decorre do fato de que, uma vez contemplada na fotografia, a realidade se torna, nas palavras de Cassoy, um novo real interpretado e ideologizado, uma espécie de segunda realidade. De fato, a fotografia não expressa a realidade. Ela é um quadro da realidade, portanto, uma parte bem pequena dela. A realidade como um todo não pode ser apreendida por nenhum mecanismo de registro, porque a gente envolve as múltiplas perspectivas a partir das pessoas que estão envolvidas nessa realidade. Semiótica na publicidade. Nós já sabemos que a semiótica, ela atua no sentido de construir determinados significados. E é justamente aí que ela se torna uma ferramenta ideal para o uso na construção de textos publicitários. Sejam esses textos imagens, sejam esses textos escritos, sejam eles multimodais, multissemióticos, né? Não importa a construção desses textos com base em princípios semióticos é uma excelente ferramenta e é muito utilizada hoje nas agências publicitárias. Vamos lá para o quadro para a gente ver esse conteúdo. A sociedade caracteriza-se como uma rede de
conteúdos, ideias, informações, numa trama em que, para subsistir, os indivíduos devem garantir a sua aceitação. Esse aceite, por sua vez, é resultado quase sempre de um processo de convencimento, de tentativas de veiculação de verdades. E a verdade está aqui entre aspas, porque a gente sabe que se nem a fotografia é verdade, é apenas um micro pedaço dessa verdade, né? Então, a gente deve entender que a construção de uma peça publicitária, ela é uma verdade construída para determinada ideia, produto, para determinado discurso. Está aí a gênese da publicidade, a qual faz parte da sua vida integralmente. Não há pessoa que viva numa cidade hoje que esteja isenta, né, que esteja alheia à publicidade, porque a publicidade faz parte do nosso dia a dia. Imaginem que, se você faz parte de uma rede social que você não paga para estar lá, é sinal que o produto é você. E eu te garanto que é por meio dessas publicidades que essas redes sociais se constroem, se mantêm e se financiam. Portanto, o produto para a rede social são os usuários, enquanto as marcas, ou, né, as agências podem atuar direcionando publicidade de modo bastante específico nas redes sociais, tanto que, em alguns momentos, né, de determinadas redes, algumas mais famosas, outras nem tanto mais, era possível direcionar a publicidade para uma pessoa. Hoje, isso não é mais possível por questões éticas, mas de um modo ou de outro mostra o poder que a publicidade nas redes sociais tem sobre a nossa vida, sobre nossas escolhas. E se a gente não percebe como funcionam essas estratégias, muitas vezes a gente pode achar que é apenas sorte. Olha que bacana, eu estava pensando em comprar determinada coisa, agora ele me ofereceu aqui, né, nessa postagem tão bonita, o produto que eu quero. Não é isso, isso é estratégia. Vamos lá para o quadro para a gente continuar. Concebida como uma forma de comunicação identificada e persuasiva empreendida de forma paga através dos meios de comunicação de massa. Portanto, é importante que esses meios de comunicação sejam meios de massa. A publicidade constitui um mecanismo de ação social, por meio da qual divulgamos ideias ou produtos, muito mais produtos, mobilizando estratégias variadas para persuadir, levando o outro a uma determinada ação. Então, quando a gente fala da publicidade, a gente está pensando aí numa construção do discurso que busca mover a pessoa a determinada ação. Seja essa ação o voto, seja essa ação a compra, seja essa ação desligar o computador e ler um livro. Existem peças publicitárias voltadas para os mais diferentes objetivos, mas no fundo, todas elas buscam no seu público uma determinada ação. Vamos lá para o quadro para a gente continuar. Persuasão. A persuasão diz respeito a um processo de indução. Constrói-se um discurso argumentativo capaz de promover uma tomada de atitude, um agir, uma ação. No campo comercial, em que se insere a publicidade, os anúncios e propagandas são essencialmente persuasivos, eles querem te convencer, na medida em que visam ao envolvimento dos potenciais consumidores. Se nós estamos nas redes sociais, somos potenciais consumidores. Do quê? De qualquer coisa que você demonstre interesse. Por qualquer coisa, é qualquer coisa mesmo. Tanto que as redes sociais, nos seus algoritmos, sempre vão te mostrar coisas que são mais do seu interesse. Porque esses algoritmos se utilizam dos seus cliques, dos seus likes, dos seus compartilhamentos, dos seus comentários para entender o que você gosta, mas mais especificamente o que você quer. E nesse sentido, a publicidade voltada
para essas mídias, ela é muito eficaz na medida em que tem um discurso construído para mobilizar, né? Fazer mover, mas também está especificada para determinado nicho de potenciais consumidores. E o objetivo dela é transformar esses potenciais consumidores em consumidores. Vamos lá para o quadro para a gente continuar. Vale considerarmos, no entanto, que nada é tão simples como parece. Para chegar a elevados níveis de sedução, o discurso publicitário apresenta uma linguagem que, segundo Sandman, distingue-se por ser especialmente criativa e buscar recursos expressivos que atraiam as pessoas. Vejam aqui, recursos expressivos, fazendo com que parem, leiam ou escutem as mensagens levadas até elas. É desse modo que surgem as chamadas peças publicitárias. Portanto, nesse objetivo de fazer o espectador, o público leitor, de fazer você se mover para determinada ação específica, seja ela comprar algo, seja ela valorizar determinado aspecto da natureza da sua região, proteger determinados animais, agir na função de construir ciclovias, não importa. Todas elas têm um direcionamento e todas elas são construídas com um discurso eficaz. E quanto mais elaboradas, chega a um ponto que a gente chama essas estratégias de peças publicitárias. Peças publicitárias. A gente fala aqui de uma construção direcionada de um discurso midiático que envolve a ação. A ação de quem? De quem fala? De quem transmite esse discurso? Não. A ação de quem recebe esse discurso. A primeira coisa é perceber que não é a propaganda que inventa esse efeito. Esse efeito existe na tragédia grega, por exemplo. Só que na tragédia grega, esse efeito tem por nome catarse. E a catarse é pensar, refletir a partir da peça, né? Peça teatral, né, dramática assistida, sobre as suas ações. E se espera que o mal ali exibido e os erros ali explorados na peça não precisem se tornar nos erros do espectador. E é nesse sentido que a peça teatral grega, né, que o drama grego, mais especificamente a tragédia grega, busca exercer no seu espectador. A catarse funciona como um movimento em favor de uma ação socialmente aceita e de que, por exemplo, né, determinado espectador que tem um ego muito inflado, passe a entender que essa sua posição, que esse seu ego inflado não contribui e pode levá-lo a erros e pode levá-lo a, inclusive, ações trágicas. Vamos lá para o quadro para a gente começar esse conteúdo e entender qual é o objetivo das peças publicitárias. Campanha publicitária. Ao desejar divulgar um produto, um serviço ou uma ideia, uma empresa pode contratar uma equipe de profissionais vinculados a uma agência, por exemplo, a fim de que seja criada uma campanha publicitária. Um processo pelo qual será feita a divulgação desses elementos por um dado período de tempo em diferentes suportes, seja TV, rádio, jornais, revistas, e aí a gente já sabe que hoje o grande nicho, né, a galinha dos ovos de ouro, entendam a metáfora, da publicidade são as redes sociais, né? Por conta da segmentação, por conta da capacidade de distribuir determinado conteúdo específico para determinadas pessoas. Isso faz a estratégia já muito funcional. Né? Mas entender que esses discursos precisam estar bem apurados, bem construídos, a partir de estratégias de persuasão, né? E sejam esses discursos múltiplos,
né, que possam ser aplicados nas mídias sociais, na TV, no rádio, nas revistas. Quanto maior os espaços em que esse discurso circula, mais rica e mais eficaz essa campanha será. Vamos lá para o quadro para a gente continuar. Cada um dos componentes de uma campanha publicitária é chamado peça publicitária e tem o objetivo de, em dado suporte, por suporte aqui, a gente está entendendo papel, o tubo da televisão, o teu celular, o computador, o tablet, um outdoor, um folder, né? Aquele papelzinho, uma filipeta, né? Não importa, a peça é um desses. Todos eles pretendem promover a efetivação dos objetivos da campanha, seja divulgar a empresa, o produto, uma marca, visando ao convencimento e a adesão do consumidor. Mais uma vez, o consumidor como objetivo final, de fato, a ação do consumidor, né? Peças publicitárias bastante comuns são os anúncios impressos, as famosas propagandas, né? Que a gente chama de propaganda, mas a propaganda não tem necessariamente um sentido, né, consumidor. A gente tem propaganda, por exemplo, para a campanha de vacinação, que não é no mesmo sentido. Que estampa as páginas de revistas, importantes veículos de comunicação comercial e a sua tela do celular, a sua timeline da rede social e os espaços abertos, né, em que você circula na cidade, né? Não são todas as cidades que têm uma regulamentação dos espaços publicitários, mas, de modo geral, a gente está cercado, rodeado de peças publicitárias o tempo todo. Vamos lá para o quadro para a gente continuar. Composição sincrética, né? Vamos lembrar que sincretismo é a mistura de diferentes elementos, diferentes linguagens, mais especificamente, em um único discurso, uma única peça. Em geral, o anúncio constitui uma composição sincrética, ou seja, formada por diferentes linguagens que, associadas, dão origem ao discurso a ser veiculado. É esse discurso responsável por disseminar ideias, reforçar padrões, reproduzir estereótipos e, por isso, é necessário muito cuidado com o discurso publicitário, enfim, agir socialmente. E pensar, por exemplo, um anúncio, como ele é construído e como ele faz parte da nossa vida, você vai fazer um aniversário, e para o seu aniversário você vai chamar determinados amigos, e apenas esses amigos. E para isso, ao invés de você ligar para eles um por um, mandar apenas uma mensagem no mensageiro instantâneo um por um, você decide criar uma imagem que você vai enviar para a sua lista de contatos. E essa imagem da sua festa, além de, muito provavelmente, uma foto sua, algo que lembre você, ela vai ter também os dados essenciais para que as pessoas possam chegar até a sua festa. É nesse sentido que a gente fala de um discurso sincrético, que mistura elementos escritos, visuais e pode trazer também elementos auditivos, como uma música. Então, a gente está falando aqui de uma construção que visa determinada ação e que é construída por múltiplas linguagens. Vamos lá no quadro. A busca da significação. Os olhares semióticos podem ser variados. Assim, análise de textos publicitários podem trilhar outros caminhos, explorando outras ideias sobre novos enfoques. De qualquer forma, a essência do estudo será sempre o mesmo: a busca da significação, a busca do sentido, a busca do significado. E, por isso mesmo, perceber a publicidade como elemento do seu tempo é muito interessante. Na sala de aula da educação básica é muito bacana, principalmente quando a gente tem a ideia de promover saúde, utilizar antigas peças publicitárias que tinham um discurso, né, de vida saudável, por exemplo, associado ao tabagismo. Então, é importante trazer essas reflexões para a sala de aula e as peças publicitárias podem ser excelentes materiais para leitura com os nossos jovens.
Situação-problema. Temos então mais uma situação-problema nessa aula. Vamos lá para o quadro para conhecer um pouco mais dela. Lívia é uma publicitária que está coordenando a equipe responsável pela criação da logomarca da empresa de um novo cliente. Lembrando que logomarca é aquele emblema, aquela imagem, normalmente um desenho que a gente acaba associando, né, construído para ser associado a determinada marca. Conforme solicitação do empresário, o material a ser produzido deve remeter visualmente às especificidades do seu negócio, o que é muito comum. E nesse caso aqui, é a fabricação de móveis planejados. Assim, Lívia e seus colegas estão refletindo sobre quais elementos eles devem utilizar na composição da marca. Lívia pretende apresentar à sua equipe os esboços de algumas propostas de logomarcas que traduzam a essência da empresa em questão. E a logomarca, como é sempre um símbolo normalmente pequeno, com poucos detalhes, né? Então ele tem que trabalhar com a ideia de essência. Você deverá auxiliá-la nesse processo, organizando ideias que possam ser aplicadas na elaboração desses projetos iniciais. Por isso, descreva possíveis elementos a serem utilizados, cores, formas, fontes, etc. Para cada item, é importante explicar a significação que eles evocam, o que determinada cor evoca, o que determinada forma evoca, por que a escolha dessa fonte, e isso para todos os elementos da peça. Estabelecendo relação com a área de atuação do cliente, nesse caso aqui, lembrando então, é uma empresa de móveis. O quadro a seguir exemplifica a proposta preliminar desse esboço. Então vamos lá para a resolução dessa situação-problema. Nós temos aqui uma possibilidade e ela se dá no plano de expressão. Então a gente tem uma imagem que é notoriamente uma cadeira que está desenhada da maneira mais simples possível. Não é difícil identificá-la como uma cadeira e ela é construída com a cor marrom e tem no seu entorno, né, ela está circulada, né, por um círculo verde. Isso é o que está no plano de expressão. No plano de conteúdo, nós temos categoria, né? Vamos lembrar das 3 categorias, as cromáticas, as eidéticas e as topológicas. Vamos uma por uma. Categorias cromáticas, traços em marrom, remetendo à madeira utilizada como matéria-prima, e em verde, evocando a consciência ambiental, um dos valores da empresa. Das categorias eidéticas, né? Aquelas que vão remeter às formas. Formas que remetem diretamente a um móvel, garantindo a identificação pontual do negócio. Isso daqui não parece uma televisão, isso daqui não parece um carro, isso daqui não parece um animal, isso daqui parece uma cadeira. E quanto mais objetivos for, melhor. Categorias topológicas. O posicionamento da figura no centro de forma circular, evocando a ideia de que a qualidade do produto é o objeto essencial do negócio. E mais ainda, há aqui uma ideia de que essa limpeza, né, dentro da logomarca mostra que eles têm foco, né? Portanto, o arranjo também remete ao foco. Vamos lá para o quadro para a gente continuar. A partir do que se pode constatar, a ideia de Lívia e sua equipe para a execução do projeto de concepção da logomarca pode ser amparada por uma base semiótica. E, no geral, quando o cliente passa um briefing, né, que é aquilo que ele espera, e nesse primeiro momento de elaboração, essas significações são explicadas com base em elementos semióticos. É essencial, no entanto, que o esboço inicial seja submetido à apreciação do cliente, sendo moldado a partir de suas considerações, mas sem que seja deixado de lado a relação entre os componentes visuais e a significação que eles evocam. Portanto,
trabalhar a construção de uma logomarca, além dos processos de comunicação, que envolvem a negociação. Primeiro, o cliente deseja determinada coisa, ele explica o que ele deseja, qual o objetivo ele tem, e a partir daí, um primeiro momento de construção desses significados, da explicação da construção desses significados, de modo que o cliente possa se sentir tranquilo em relação ao que aquela logomarca significa e como ela se comunica, como ela projeta socialmente os significados que são mais importantes para aquela empresa. E aí, a partir daí, o desenvolvimento propriamente, né, da logomarca. Então, é muito importante que se pense a construção desses elementos de modo semiótico para evitar, né, perda de tempo e perda de trabalho, né, dos profissionais envolvidos aí na construção de uma logomarca, de uma peça publicitária, de qualquer elemento que pertença à divulgação social de uma marca. Cultura da imagem. A gente tratou bastante de imagem nessa aula. Vamos lá para o quadro para ver a interação, portanto. Através do link disponibilizado abaixo ou por meio do código QR ao lado, acesse e responda à atividade interativa. A pergunta é, nós vivemos, né, num mundo em que estamos permeados por peças publicitárias, mas por conta também dos dispositivos móveis, estamos rodeados por imagens o tempo todo, né? Portanto, de acordo com o que vimos até aqui, quais são as características da cultura da imagem? Vocês têm aí alguns minutos para realizar essa atividade e a gente volta já já.
Voltamos aí da nossa atividade. A cultura da imagem é caracterizada pela reprodução e divulgação massiva de imagens no nosso cotidiano, seja por meio da televisão, seja por meio das redes sociais, dos sites, das revistas. São múltiplos os exemplos, mas pensem, por exemplo, que na comunicação, mesmo da nossa intimidade, hoje, nós utilizamos imagens, né? Os emojis, ou como se chamava, emoticons, né? Essas pequenas imagens, esses pequenos símbolos, esses pequenos ícones, né? Que transmitem tanto significado e que nós usamos todo dia. Portanto, a cultura da imagem se caracteriza nessa massiva divulgação e construção de imagens que comunicam, dialogam o tempo todo e da qual nós fazemos parte. Revisão. Vamos lá para o quadro para a gente revisar os conteúdos dessa aula. Na aula de hoje, vimos primeiro que a semiótica no ensino de linguagens pode ser muito bem aproveitada, porque para além da interpretação de texto, que é um sonho de qualquer professor, não apenas do professor de língua portuguesa, mas o professor de matemática, o professor de física, de química, todos eles desejam que seus alunos sejam capazes de lerem, realizarem as atividades a partir de enunciados complexos. E isso depende da construção, reconfiguração dos significados. Por isso, a semiótica pode ser uma ferramenta de excelência no ensino de linguagem, seja uma linguagem matemática, química, né? Na química, por exemplo, todo o uso de símbolos e que, por isso mesmo, esses símbolos significam também. Então, a busca da construção, da significação e da interpretação dos significados de um texto, né? Seja ele um texto imagético, seja ele um texto escrito, no ensino de linguagens é muito importante e pode melhorar de modo amplo, né, a qualidade, o resultado dos nossos alunos na educação básica. A semiótica na comunicação é uma ferramenta importante porque visa também uma comunicação eficaz, coerente, coesa e que tenha resultados efetivos, né? Por exemplo, pensar uma comunicação visual, né, de um supermercado, de um hospital, né, em que você navega pelos corredores do supermercado, por exemplo, ou dos corredores do hospital, identificando pelas placas no teto, no corredor, qual direção você deve seguir. Isso é parte da semiótica na comunicação, não apenas no texto escrito, mas nas múltiplas possibilidades de comunicação no nosso dia a dia. E por último, vimos na aula de hoje a semiótica na publicidade, esses elementos de construção e de persuasão, dos quais a semiótica também faz parte, na medida em que auxilia na construção de peças publicitárias e de outros produtos e subprodutos da publicidade que vão a público para marcar, determinar, caracterizar algumas marcas, mas também para promover algumas ideias, produtos, marcas, eventos, isso não importa. A semiótica na publicidade tem um lugar de destaque justamente porque ela consegue ajudar na construção de estratégias de significação eficazes. Terminando, portanto, essa aula, terminando, portanto, a disciplina, mais uma vez eu lembro vocês a importância de ler o livro da disciplina do professor Antônio Lemes Guerra, porque a gente está falando de uma disciplina que exige de vocês, por conta de ser um conteúdo específico naquilo que tange as suas ferramentas, as suas especificações, mas que se aplica a múltiplas áreas, né?
tudo que envolve linguagem pode ser trabalhado com a semiótica. Portanto, compreender esses elementos não apenas através das nossas aulas, mas também por conta de todo o material que a disciplina disponibiliza, mas essencialmente através do livro, é muito importante para que vocês não apenas tenham um resultado bom na prova, mas para que vocês possam, de fato, utilizar a semiótica no dia a dia, porque no dia a dia a semiótica está na vida de vocês, quer queira vocês ou não. Deixo aqui o meu abraço a vocês todos, meu muito obrigado, tchau, tchau.